Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual horário que você está assistindo o nosso evangelho de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre evangelho, né? Como fazer, por que fazer o evangelho no lar. Então, antes da gente começar a nossa palestra de hoje, né? A nossa live online, eu vou dar os recados. Então, primeiro, nós gostaríamos de agradecer cada um de vocês que fica nesse período com a gente, assistindo o Evangelho às quintas-feiras. Então, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, a gente tem o Evangelho no Lar, que, por enquanto, as nossas atividades lá no Esperança de quinta-feira, elas estão suspensas. Presencialmente só ocorrem aos sábados, às 9 horas da manhã. Então, ao sábado às 9 a gente tem o Evangelho, que também é transmitido aqui pelo Instagram, ou você pode assistir presencialmente lá na nossa casa. Aos sábados, nós também temos o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é presencial, para você participar, é só chegar um pouquinho mais cedo que o Evangelho lá na casa, então chega entre 8h15, 8h30, pra gente. Nós temos uma equipe que vai estar disponível para conversar com você. Nós sabemos que estamos vivendo momentos desafiantes, né? Olá, Cleiton, tudo bom? Olá, boa noite. Me ouve bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Sim. Só que você tá tudo escuro. O local aqui não tem muita claridade, não. É? É. Tomara que a gente não assuste ninguém que chegar aqui. Espíritos de luz assim ficam claros que nem você. Agora, espírito das trevas aparece no escuro mesmo. Eu comecei a dar os recados, então eu falei da nossa palestra de quinta, né, que ocorre aqui no Instagram, também falei de sábado, falei do atendimento fraterno. A gente começou o curso a semana passada, né, então o ESD começou, ele ocorre online. Ainda dá tempo de participar, Cleiton, ou já não dá mais tempo de fazer inscrição? Ainda dá tempo. Nós temos um corte aí de 4 faltas, 3 aceitável, 4 no limite. Então dá tempo. Quem fizer agora entrar no próximo aula vai ficar com 2 faltas. E é só pedir um resumo das aulas, nós enviamos. Tá ótimo. Então, se você quiser participar do ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, é só ainda tá o link lá na bio, é só clicar e fazer a inscrição. Caso você não consiga, é só mandar uma mensagem para a gente, que a gente retorna para você. Então, a mensagem pode ser tanto pelo WhatsApp, quanto pelo direct. Então, é só mandar mensagem que a gente responde e a gente já faz a sua inscrição. O curso ocorre sempre às terças-feiras, das 19h30 até às 20h45. E é online, através do Google Meet. Então, se quiser participar, ainda dá tempo. Uma outra coisa que eu queria falar, né, Cleito? Você também? A gente quer falar sobre o Projeto Florescer, que é o projeto do Esperança, nosso projeto social. Então, se você está chegando hoje e não conhece o Projeto Florescer, é um projeto que atende as famílias carentes da região de Cotia, com cestas básicas. A gente também entrega leite e fralda para as crianças, entregamos enxoval para as mamãezinhas que estão gestantes, e a gente também está com um projeto de acolhimento das crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Então, esse é o nosso novo bebê, que é Florescer a Leitura, para a gente ajudar as crianças que lá na escola a gente sabe que antes da pandemia já tinha uma dificuldade muito grande de aprendizagem, e hoje, com a pandemia, então foi mais difícil, porque ficou muito tempo as crianças sem aula presencial. Então, a gente tem 2 psicopedagogas lá no Esperança, que está fazendo a triagem dessas crianças. A gente já teve uma doação de bastante livros, a gente tem quase 1000 livros, para a gente conseguir ajudar essas crianças. Se a gente conseguir que uma saia do projeto lendo, a gente já conseguiu cumprir a nossa missão, né? E
a gente entrega as cestas básicas no Projeto Florescer, que ocorre sempre a entrega no último domingo do mês. Né, Cleiton? Isso. E se É isso você aí. quiser nos ajudar, você pode fazer a doação através, indo lá no Esperança e levar alimentos não perecíveis, que pode ser o alimento avulso ou a cesta básica. E também você pode adotar uma família, que é um projeto que a gente tem. Adote uma família por 1 ano. E para fazer a adoção, entre em contato conosco, que a gente vai orientar como é. Então, normalmente a gente vai passar o telefone da Nossa Mama, que é uma empresa que fornece cestas básicas aqui em Cotia, e daí a pessoa vai fazer a compra e a gente retira. Então, o Cleiton, que é a pessoa que a gente vai estar direcionando, ele que vai estar orientando como fazer certinho, para que durante 1 ano a gente tenha garantido a cesta básica para as famílias florescer. Então, a gente já tem umas pessoas que nos ajudam, mas a gente precisa fortalecer essa nossa campanha para que a gente continue atendendo essas famílias. É isso mesmo, até porque nós entramos numa nova fase aí de nos aproximar mais das famílias, ao invés de só entregar alimentos, participar mais da vida delas, saber das dificuldades. O Florescer, a leitura, vem para nos auxiliar realmente, trazer as crianças, trazer os adultos, e a presença de vocês, ou na casa, ou participando, é muito importante. Na casa, para vocês enxergarem, verem quem são as pessoas, como vivem, o que fazem. São histórias incríveis dessas pessoas que nos fazem, inclusive, refletir o nosso dia a dia, as nossas atitudes e o que nós fazemos com o nosso tempo e os nossos recursos financeiros. Então é interessante que, se vocês não conhecem a casa, vão lá no sábado, se intera dos assuntos. Muitas assistidas participam dessas reuniões no sábado, e aí nós podemos conversar com elas também. Tá bom? É isso. Vamos começar, Cleiton? Você quer fazer a prece inicial ou a Vamos. final? Eu faço a final. Final, então vou fazer a inicial, tá? Beleza. Antes de fazer a prece, se tiver a garrafinha de água, deixa separado, que no finalzinho a gente fluidifica a água, pois a água fluidificada ela serve de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Eu tô de garrafinha nova. Aí sim, hein? Bom, então, e Vamos assim lá. agradecemos a Deus, aos amigos espirituais de Esperança, aos mentores da nossa casa, os mentores individuais de cada um de nós que estamos reunidos aqui hoje, e daqueles que vão assistir depois a gravação, pela oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz, muita harmonia, que as palavras do Evangelho de hoje possam nos fortalecer, servir de guia para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, Cleiton, fazer o Evangelho por quê, como e para quê? Por Por que quê? a gente faz o Evangelho? Porque a gente faz aqui no Esperança, né? A gente tem Evangelho todo dia às 18 horas. Todo dia a gente tem o Exatamente. Evangelho às 18. Daí na quinta-feira a gente tem a palestra que é um Evangelho. No sábado de manhã a gente tem o Evangelho. Para que tanto Evangelho, Cleiton? Explica. Para que tanto evangelho? Vamos aí ao porquê. Porque nós precisamos, primeiramente, entender e praticar o evangelho de Jesus, primeiramente. E para praticarmos, lógico, precisamos entender. Para entendermos, temos que estudar. Os evangelhos, todos eles que a Marcia citou agora, são leituras que nos remetem à reflexão. E tudo que nos remete à reflexão nos traz um equilíbrio interior, porque nós estamos ali percorrendo o nosso cérebro, a nossa mente, e vendo o que eu estou fazendo de ruim, o que eu estou fazendo de bom. Aquele texto que eu estou lendo agora, ele serve para me mudar ou serve para me aperfeiçoar? O que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de certo? O porquê de fazer evangelho no lar? Proteção do lar. Primeira coisa. Segunda coisa, fazer do ambiente, não só aquele ambiente
Gente, fui eu que caí ou o Cleiton? Porque o Cleiton está num lugar que tem difícil acesso de internet, agora eu não sei qual dos dois que caiu. Você consegue colocar aqui embaixo para mim? Se vocês estão me ouvindo ou estão ouvindo o Cleiton? O Cleiton caiu, né? Então, eu vou continuar o raciocínio. A gente vai fazer evangelho hoje assim, tá? Um fala, outro fala, o Cleiton voltando, eu, eu adiciono ele de novo. Então, por que fazer evangelho, como ele estava falando? Para a gente cuidar do nosso lar, para cuidar da gente mesmo, né? Porque eu brinco que é o seguinte, para a gente conseguir entender um pouco, né? Quando a correria do nosso dia, do dia a dia, muitas vezes faz que a gente acabe mudando o padrão vibratório da nossa vida, né? E quando a gente faz o evangelho, é um momento que a gente se conecta com a gente e se conecta com Deus também, né? É um momento de reflexão para que, através das leituras que a gente faz, a gente consiga, é, a gente consiga fortalecer a nossa ligação com Deus, a nossa fé, a nossa esperança. E. Cleiton, oi, É Cleiton. como eu falei antes com a Márcia, vocês estão ouvindo agora, a região que eu estou, o sinal é bem difícil. Então, eu vou ficar aqui ouvindo, Márcia, você, e vou, de vez em quando eu participo. Porque a sua voz também não está chegando para mim. Não? Então, o que eu estava falando, Cleiton, é assim, que a gente faz as leituras do Evangelho para a gente conseguir equilibrar o nosso lar e equilibrar nós mesmos e equilibrar a nossa ligação com Deus, porque a nossa vida ela é tão corrida, a gente passa por tantos momentos tão desafiantes que muitas vezes nessa correria a gente acaba desconectando, né? A gente se desconecta da nossa fé, da nossa esperança. Eu brinco que é o seguinte: a gente vai lá na casa espírita, a gente toma passe, o passe é como se fizesse uma limpeza, sabe um carro? Eu uso muito essa mensagem do carro. A gente tem um carro, a gente andou na rua, na chuva, sujou, encheu de terra, ficou tudo enlameado. A gente vai tomar o passe, é como a gente pegasse o carro e levasse para lavar. Ali na lavagem, a gente vai tirar toda a sujeira, o carro vai ficar limpinho. Então, quando a gente vai lá, a gente toma passe na casa espírita, o que acontece? Todas as nossas energias negativas que não são tão boas, elas vão ficando por lá. Só que quando a gente sai na rua, do mesmo jeito que a gente sai com o carro, a gente acaba se sujando um pouquinho. Porque a gente fica estressado, a gente briga, chega em casa, acontece alguma coisa que a gente não fica muito feliz, a gente reclama, daí começa a chover, a gente reclama da chuva, tá muito sol, a gente reclama do sol. Resumindo, a gente vai se sujando devagarzinho. E daí, para a gente manter o nosso carro limpinho, a gente se manter mais tranquilo, o que vai nos equilibrar? É a nossa ligação com Deus, né? A nossa prece e fazer o evangelho. Porque o evangelho, nesse momento de reflexão, quando eu leio um texto na hora da leitura, ele vai fazer o quê? Ele vai me equilibrar, vai equilibrar todas as pessoas que estão na minha casa, encarnados e desencarnados. Porque a gente precisa lembrar que estamos aqui encarnados, mas ao nosso redor tem um monte de espírito, né? E esses espíritos, quando a gente faz a leitura do Evangelho, a gente faz para eles também. Então a gente mantém nós com uma energia boa e o nosso lar também com energia boa. Não é isso, Cleiton? Você conseguiu ouvir ou mais ou menos? Não, a voz chegou. A voz chegou, só a imagem que não está chegando. Eu vou tentar falar um pouquinho mais. Se eu não conseguir, se não estiver ouvindo bem, eu vou parar e vou para não atrapalhar as pessoas. Mas dentro do nosso lar, às vezes nós nos deparamos, lógico, com situações que nunca imaginamos. E às vezes nós pensamos assim, puxa vida, mas como eu posso consertar isso? Quem vai consertar isso para mim? E assim, o que nós podemos orientar é, primeiro remédio, oração. Não tem outra saída, é oração.
E o Evangelho no Lar, ele traz tudo isso. Por quê? Ele traz aquele momento de união da família. Sendo-se todos, ou sentam-se em volta da mesa, ou na sala, no sofá, na cama, não importa. O local mais confortável que for, podemos fazer. Não há nenhum requisito para isso. A partir desse momento, nós dividimos as tarefas. Então, daqueles 15, 20, 25 minutos que fazemos, dividimos as tarefas. Você faz a oração, você faz a leitura, você faz as vibrações, ou não também. Um só pode fazer. Mas é o momento que conversaremos sobre o Evangelho de Jesus. Conversaremos sobre as palavras dele e refletiremos para nós, como eu estava falando antes. Refletiremos para a nossa vida. E aí, essa egrégora de espíritos, que nós nunca estamos sozinhos. Que é um outro, não sei se a Márcia falou, mas muita gente fala assim, eu moro sozinho. Eu posso fazer evangelho sozinho? Gente, nós nunca estamos sozinhos, nunca. Fisicamente, sim. Mas sempre há, pelo menos, o mentor do lado. E é nesse momento, nesse compromisso que nós temos, basicamente semanalmente, é um compromisso que ele vem, se aproxima mais e fica ali, intuindo, orientando, ouvindo, conversando mentalmente. Então, quando nós nos juntamos, aí, lógico, vários espíritos participam dessa reunião conosco, além dos que estão ali encarnados. São espíritos ouvintes, são espíritos afins, são familiares, são amigos. E, por vezes, alguns não tão amigos, mas que têm a curiosidade de participar conosco. Eles não conseguem atrapalhar. Eles tentam, mas eles não conseguem. Quem vai permitir isso somos nós mesmos. De repente, acontece muito no começo, quando as pessoas estão fazendo evangelho no lar. Uma intromissão, um parente que chega, o telefone que toca, porta que bate, coisas assim, normal. Isso aí é muito simples de nós resolvermos. Pede uma licença, vou deixar lá resolver, resolve, se for um convidado, convida para participar, ou pede para esperar um pouquinho, que já vai terminar. Nada, não é um bicho de 7 cabeças isso daí. E a receita, para que nós possamos fazer nosso evangelho, ela é muito simples. Primeiramente, escolher um dia. Calma aí, segura aí. Segura. Antes de você dar a receita. Porque eu tenho uma pergunta para fazer. Então pergunta. E se quero fazer evangelho no lar, mas ninguém quer fazer comigo? Porque existe pessoas que vão fazer evangelho no lar e ninguém quer participar. Posso fazer sozinha? Existe. A primeira coisa que eu posso orientar, que nós podemos orientar, tem que ter o convite. Assim, por exemplo, eu tenho um caso, no meu caso, meu filho maior, ele não quer fazer. Não quer participar. É um direito dele. E eu preciso respeitar isso. Porém, eu tenho que convidar sempre. Davi, evangelho. Não quero. Perfeito, mas eu fiz o convite. Porque se eu não fizer isso, mais para frente, alguém pode falar assim para mim, ele não queria participar, mas também você não chamou. Então, chame, convida as pessoas, não intima, não força, porque é pior. Cada um tem o seu momento, inclusive o nosso. Chamou. Ninguém quer vir. Vamos fazer nós. Mesmo roteirinho. Prece, leitura do evangelho, uma leve explanação do que entendeu, as vibrações e prece final. Em voz alta, em pensamento, não importa. Mas faça, porque ali do lado estão espíritos que estão ligados a isso, e essa energia, ela ecoa por todo o local, por toda a casa. Inclusive por essas pessoas que não querem participar. E quem nunca fez evangelho no lar, vai começar a perceber que as pessoas começam a mudar. A situação no lar começa a mudar. Não que todos os problemas irão se resolver, não, porque nós é que temos que resolvê-los. Mas eles ficarão mais
mais sensíveis, mais sutis. Você vai conseguir identificar o que está acontecendo. Eu não posso mudar porque depende, por exemplo, do meu filho. Mas eu consigo entender e consigo aceitar. Coisa que, de repente, no passado, que eu não fazia, eu não conseguiria aceitar. Então, essa reunião, esse sentimento vai trazer isso para o lar. E olha só que interessante, vai trazer isso também para a vizinhança. Se você mora num prédio, os andares de cima e de baixo também receberam essa espécie de proteção. Essa luz, ela atinge o lar como se fosse muito semelhante a um meteoro, quando bate num astro que está girando no espaço. Tem aquela explosão de luz que se espalha pelo local. Você mora numa casa, as casas do lado, os vizinhos, também recebem isso daí. E as coisas melhoram, independente de qualquer coisa ou não. Eu passei por uma situação, eu ouvi, né, isso aí de um relato de um amigo, que ele fazia evangelho no lar. E uma vez conversando com um vizinho dele, ele comentou que fazia evangelho no lar. E o vizinho, eu não sei o que o vizinho era, qual religião que ele pertencia, mas ele falou assim, ai, credo, chamar espírito pro meu lar, eu não faço isso não. Beleza, passou um tempo, essa pessoa parou de fazer evangelho. Não sei por qual motivo. Continua me escutando, Márcia? Estou, pode continuar, Cleiton. Beleza. Ele parou de fazer. E aí um dia ele estava saindo de casa, de carro, e o vizinho chegou na frente do portão. Fulano, você parou de fazer evangelho? O cara até se assustou, né? Parei, porque eu estou sem tempo e tal. Eu percebi, porque a minha vida mudou, ficou mais difícil. Quer dizer, é bem interessante, né? Isso aí é de um vizinho que eu ouvi essa conversa. Então, as coisas mudam. E mudam para melhor. No começo, confesso, é difícil, porque requer muita disciplina. Então, persistência. Tem que ser persistente. Eu sei, por exemplo, que na segunda-feira, às 9h30 da noite, eu tenho evangelho. Acontece quase tudo para que eu não participe. Porque eu já tenho uma certa resistência, vamos dizer assim. E aí as coisas aparecem. Então, tem que ter disciplina, o horário. Se estabelecer um horário para fazer, respeita o horário. É como se fosse uma reunião aqui, com vários seres encarnados. Ó, segunda-feira, 9h30 da noite, reunião. Aí você chega na reunião às 10h. Tá todo mundo lá 9h30. Todo mundo olhando para os cantos. Pô, o cara falou que era 9h30, não chegou. Então, respeitar dia e horário. E o roteirinho, que agora a Márcia vai falar sobre o roteirinho, como a gente pode proceder, o que deve e o que não deve fazer. E lembrando, dentro do Espiritismo, que eu saiba, é o único ritual que nós temos. Evangelho no lar. Qual o nosso roteiro, Márcia? Olha, eu vou falar como eu faço na minha casa. E o da minha casa é mais ou menos como eu faço todas as vezes às 6h. Né? Que 6h a gente tem o Evangelho. E a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ela ocorre às sextas-feiras. Mas vamos, porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Uma das perguntas que chegam para a gente muitas vezes, eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo. Como que eu vou fazer? Então, peraí que eu vou explicar. Então, primeiro a gente faz uma prece. Primeiro, antes de nada, antes de tudo, vamos sentar, se acalmar, porque não adianta se a gente está naquele momento brigando, reclamando, sentar para fazer Evangelho, vai ser muito difícil. Então, senta. Se tá havendo uma discussão, tenta acalmar nesse momento, faz uma prece para silenciar. Então, faz primeiro uma prece que não precisa ser uma prece cheia de palavras difíceis. Tem que ser uma prece que vai ligar você a Deus, do jeito que você souber fazer. Pode ser assim, meu Deus, obrigado pelo Evangelho de hoje. Pode ser simples. Não existe receita de bolo, porque não tem como eu falar assim, você faz desse jeito, porque é desse jeito que você vai se conectar a Deus. Não, é o jeito que você achar que tem que ser. A prece é da ligação nossa com Deus. Então, primeiro faz uma prece inicial, daí tem que pegar um livro de leitura. A gente precisa ler um livro. Então, eu estou aqui com os livros que eu tenho ao meu redor aqui.
Então, na minha casa, o meu evangelho que acontece aos domingos, às 20 horas da noite, às 8 da noite, eu faço o quê? Eu faço a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, eu faço com ele. Como eu faço na minha casa? Eu abro ao acaso, escolho um dos lados e faço a leitura. Uma leitura em voz alta e depois a gente conversa sobre o tema. Então, o que um entendeu, aqui em casa é eu, meu marido e meu filho. Então, o que eu entendi, que meu filho entendeu, que meu marido entendeu, a gente vai fechando um raciocínio, a gente vai conversando sobre esse tema. E depois a gente faz uma prece final, né? Para agradecer aquele momento. A gente deixa a garrafinha de água quando a gente lembra, quando a gente não lembra também não deixa a aguinha para fluidificar. E daí essa água a gente toma depois do Evangelho. Daí e daí acabou. É simples, não precisa ser nada rebuscado, cheio de coisas. Não, é uma conversa com Deus, uma conversa com você. Se você não tem Evangelho, eu peguei umas opções aqui. Então, pode ser o livro Fonte Viva, que é um livro de mensagens, ou qualquer livro de mensagens espíritas que você tenha, que faz a leitura. Eu uso Fonte Viva. No Evangelho das 18, eu estou usando esse livro aqui, ó, que é Otimismo, da Joana de Ângeles, que é um livro de mensagens também. Mas, Márcia, Cleiton, eu não tenho Evangelho, não tenho os livros da Joana, não tenho o livro do Emmanuel, que é o Fonte Viva. O que você pode usar? A Bíblia. Porque a Bíblia, lá o Novo Testamento, ele vai ter, o que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá no Novo Testamento. Né? Então, abre ao acaso, escolhe um trechinho e lê. O importante é que seja uma leitura que seja reflexiva, né? Que vai acalmar os seus pensamentos, vai te dar discernimento para você seguir o caminho, porque muitas vezes, eu não sei se acontece com você, Cleiton, mas aqui em casa sempre acontece. A hora que a gente abre ao acaso, a gente começa a fazer a leitura, aquilo que saiu na leitura é aquilo que a gente precisava ouvir. É aquilo que a gente precisava ouvir. Então, não existe acaso. Existe o que a gente precisa no momento. Então, todos esses livros aqui, e tem vários outros livros da doutrina também, que são livros de mensagens que vão nos guiar nessa caminhada, que vai nos ajudar o Evangelho. Se tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, é melhor, porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem um pedaço do trecho lá do Novo Testamento e a explicação de acordo com a doutrina espírita. Mas não ter o Evangelho não te proíbe de fazer o Evangelho no lar. Você tem outras opções, né? E a gente tem que pensar também que quem tem filho pequeno, às vezes a leitura do Evangelho é mais difícil. Então, existe o Evangelho para crianças, eu não tenho aqui, que é com leitura da Turma da Mônica, que a Turma da Mônica, uma parceria com um autor espírita, fizeram o Evangelho direcionado para a criança. Porque não é justo a gente tirar as crianças do Evangelho, a gente tem que colocar eles para ter um conhecimento sobre a vida de Jesus, sobre a moral, sobre sobre os ensinamentos do Cristo. Então, às vezes, adaptar o Evangelho do adulto para uma leitura de criança, a gente vai conseguir alcançar o objetivo nosso, que é fazer o Evangelho no lar, e ao mesmo tempo conseguir acolher os nossos filhos para participar junto com a gente também. Então, é uma opção. E por que a gente escolhe de horário? Como o Cleiton falou, a gente está convidando a espiritualidade para ir para a nossa casa, para fazer a reunião. E como eu brinco nas sextas-feiras, quando a gente faz o Evangelho no lar, eu falo assim, é o dia que a gente chama Jesus para tomar café com a gente. Então a gente se conecta com ele. Daí já pensou, ele bate lá na porta do Cleiton, ô Cleiton, abre a porta que eu tô aqui, o Cleiton não tá? Não tem como, né? E vai acontecer dia que às vezes a gente não vai estar, vai acontecer um imprevisto que naquele dia, naquele horário, a gente não vai estar. Mas o interessante é que se acontecer uma emergência e a gente não estiver em casa, a gente, pelo menos, de onde a gente estiver, a gente faça uma oração. Lembre desse momento. Né, Cleiton? Sim. Porque, por exemplo,
eu fui viajar e não levei o evangelho, ou passei mal, fui parar no hospital, ou fui socorrer alguém, aconteceu uma emergência, faz uma prece naquele momento, lembra do celular, lembra da espiritualidade que a gente se conecta com eles. O que a gente não pode é esquecer. Esquecer é bastante ruim, para nós e para quem está do nosso lado. Tem algumas particularidades do Evangelho. Geralmente, nós utilizamos o Evangelho como parte de estudo. Eu, por exemplo, faço isso em casa. Para quem faz isso, para quem vai fazer o Evangelho como estudo, é interessante seguir o Evangelho do começo ao fim. Pegar desde a introdução, pega uma partezinha, não precisa ser uma parte grande não, uma partezinha pequena, lê, faz entendimento. Como a Márcia falou, o entendimento não pode virar discussão. Tem que ser algo de consenso. Se houver uma discussão, encerra o Evangelho, depois abre a discussão. Mas nesse momento, vamos manter o equilíbrio na conversa. Livro de... Oi. Eu só cortar você um pouquinho, que eu pensei no seguinte, na hora da explicação do Evangelho, não é para falar assim, tá vendo, filho? Isso aqui é para você precisa ouvir isso. Ou então falar pro marido, ó, tá vendo que tá falando aqui no Evangelho? Ó, Jesus falou isso e você não faz. Não faz isso não, gente, pelo amor de Deus. E o pensamento age dessa forma, vai falar assim, isso aqui é para ele, isso aqui é para ela, nunca é para mim, né? Sempre é para nós. Então, todos os textos que nós lermos sempre nos remete, porque é sempre algo que nós precisamos refletir. Partindo para o livro de preparação. Às vezes a pessoa não quer fazer uma oração, mas quer fazer uma preparação. Junta a preparação com a oração no começo. Do livrinho lá que esquerda, que uma Márcia mostrou aí, Fonte Viva, tem Sinal Verde. Sinal Verde, livros curtos, mensagens curtas, otimistas, que também nos fazem refletir. Falou das crianças. Uma particularidade das crianças às vezes você chama a criança, até acho que a Adriana que falou assim que não conhecia o livro infantil, existe o Evangelho Infantil, é bem interessante, é bem didático, é bem lúdico para a criança, e eu vejo muitos adultos, inclusive, seguir ele, porque é o ensinamento, ele está ali. Só que há momentos que a criança senta e dorme, se debruça na mesa e dorme. Eu tenho que acordar a criança? Necessariamente não precisa. O que nós aconselhamos a não deixar é que a criança comece a gritar, comece a bater na mesa, batucar. Aí não, aí você tem que ter respeito. Isso precisa ser ensinado para elas. Mas agora ela cansou, quer dormir e tal, deixa. Porque ela está ouvindo, o espírito está ouvindo. E vai guardar isso. Vibração. Vibração por nós, pelas pessoas que estão no lar ali fazendo evangelho, pelos vizinhos, pelos amigos, pelos conhecidos, pelas pessoas doentes, pelos governantes, pelo mundo, evitando guerra, vibração no geral. Vibrar é se concentrar nessas pessoas e enviar a melhor energia que você pode enviar. Esse envio de energia, ele pode inclusive ser medido fisicamente. Existe uma oscilação nessa frequência que consegue ser captada por alguns instrumentos da Terra. Então, essa vibração chega, então se concentra, envia o seu melhor, limpa o pensamento e envia o melhor naquele momento. E aí encerra com a prece final. A prece também não precisa ser nada rebuscado, uma prece do coração. Se não sabe fazer uma prece do coração, faz o Pai Nosso, oração de São Francisco, prece de Cáritas, uma prece, endereça a Deus e aí está finalizado. Água. Pode colocar água, posso colocar suco? Pode colocar suco. Posso colocar vinho? Aí é um problema, porque vai dar um problema com a sua relação energética. Mas a água é melhor porque o líquido água, ele flui melhor no organismo. E ele é que vai equilibrar melhor, vai sintonizar melhor as palavras lidas, o entendimento com o seu corpo físico. Então a água é melhor. Não tem, é um pouquinho só para cada um, acabou. Pode fluidificar 1 litro, 2 litros, 5 litros, pode, deixa ali, na semana vai tomando. Em síntese, gente, o Evangelho no Lar é isso. Eu vi uma vez um relato bastante interessante de uma pessoa que ela era sozinha,
morava sozinha, só que ela era analfabeta. E ela queria fazer evangelho no lar. Então ela fazia a prece, mas ela não conseguia ler o livro. E ela falou isso aí com o orientador. O que ele falou assim? O que ele falou para ela? No momento que você for fazer evangelho, pega um aparelho, qualquer aparelho que reproduza som, e deixa selecionado uma mensagem. Uma mensagem qualquer, no caso hoje, nós temos um celular, deixa lá um vídeo, faz a prece, escuta o vídeo. E aí, depois que acabar, um vídeo curto, aí pensa sobre ele, reflete sobre ele. Pessoa sozinha, que não consegue ler, faz dessa forma. Ah, mas eu não tenho acesso a nada, a nenhum aparelho, não tenho aparelho em casa, minha situação financeira é muito delicada. Tá bom, faz a prece, sintoniza Jesus, vibra para as pessoas, vibra por você e fecha depois com uma prece final. A parte, assim, os bons espíritos, mentor, eles estão ali do lado. E o mais importante é, você se comprometeu com um dia, com um horário, fez sua parte e a vida continua. Faz, como diz Chico, faz o máximo de bem possível que você puder, porque a recompensa virá. E o Evangelho traz equilíbrio. Equilíbrio ao lar, equilíbrio às pessoas, equilíbrio a quem você endereçar. E no começo, nós até achamos assim, mas isso é muito abstrato. Será que isso vai funcionar? Funciona, gente. Faz e observa. Não cobra nada, só observa. Que a coisa muda. Não é isso, Márcia? É isso. E se tiver dificuldade, porque no começo é complicado, a gente acaba esquecendo, a gente tem todas as rotinas do dia. Põe o celular para despertar, né? Já programa ele naquele dia, naquele horário para ficar permanente. Então, por exemplo, o meu é no domingo às 8 da noite. Então, já está lá, todo domingo, 8 da noite, ele vai despertar. Eu sei que esse horário eu tenho que fazer o evangelho. Mas mesmo assim eu deixo, porque às vezes a gente acaba se entretendo em alguma coisa, fazendo alguma coisa e pode perder o horário, né? E daí, como a gente já falou, fica lá a espiritualidade esperando, né? Então, é um autocuidado, a gente tem que pensar que o evangelho é um momento nosso, que a gente, por mais que a nossa vida seja corrida, separa um dia para cuidar de você, para cuidar da sua casa, para mandar energia boa para as pessoas que você ama, tanto aquelas que estão aqui, quanto até o mundo espiritual. Quando a gente faz um evangelho e a gente faz a prece, a gente mentaliza também aqueles nossos entes queridos, amigos que partiram para o mundo espiritual, eles também vão receber essa energia, né? E a casa fica protegida durante a semana, nós ficamos protegidos durante a semana. Então, é muito importante para a gente fazer isso, para o nosso autocuidado, para a gente manter a nossa calma durante a semana. E às vezes, se a vida estiver meio complicada, meio difícil, você pode ler o evangelho todo dia. Se está muito complicado, não precisa ser grande, né? Esse evangelho grande, com prece inicial, a leitura, a vibração, prece final. Só uma leitura, você vai ver que já vai equilibrando. Se não está dormindo bem, se está meio nervoso, faz a leitura do evangelho. Ela vai acalmar, ela vai ajudar a ter mais discernimento na vida. Então, é uma pílula de autocuidado, de respeito para você mesmo, né? Então, e não custa nada, né? De graça. Se você não consegue ler, faz como o Cleito falou. Vai lá no YouTube, digita Palestra Espírita, Evangelho. Vai ter tanta coisa. E a gente vai aprender tanto, 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 que a gente descobre que o dia que a gente não faz, está faltando alguma coisa na nossa caminhada. Exatamente. Fica um vazio existencial muito grande. Eu acho que o nosso horário acho que já deu, Márcia. Já deu. Estava olhando aqui, o tema é tão bom que a gente vai, né, Cleiton? Então, Exatamente. Mas reflexão, que eu acredito que todos que aqui estão assistindo já façam. Quem não faz, faça, faz o teste, faz um test drive, né? Ver se realmente é bom. E vocês vão perceber que as coisas mudam para melhor, devagarinho, claro, como é o entendimento divino, as coisas vão se colocando nos seus devidos lugares. Então, tenha paciência. Em casa realmente é sempre mais difícil, as pessoas não pensam igual. Tenha paciência,
persistam e tenham disciplina. Disciplina de horário, disciplina de dia e disciplina com o texto, que a coisa vai fluir. Lembrando que na interpretação do texto não existe certo nem errado, é a interpretação. O que você entendeu é o que está entendido. E vai tranquilo. Beleza, Márcia? Beleza, e se você quiser participar, todos os dias, 18 horas, a gente tem Evangelho aqui, ao vivo. E daí, se você não conseguir assistir ao vivo, ele fica gravado, tanto aqui no Instagram, quanto lá no YouTube. Então, você pode assistir também. Se tiver dificuldade, ou às vezes está no trânsito, não está muito bem, quer ouvir alguma mensagem edificante, a gente tem os nossos evangelhos que ocorrem aqui no Instagram. Então, também, ou utiliza ou compartilha com as pessoas que você ama, porque vai com certeza ajudar muita gente. Ótimo, beleza. É isso aí. Agradecemos a vocês todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. Na próxima oportunidade, o ambiente que eu estarei estará mais claro, espero. E vamos encerrando. Então, a Márcia já falou da aguinha, cada um com a sua aguinha do lado, emitindo energias boas, vibrações boas. E vamos aí elevando o nosso pensamento a Deus. Deixemos as nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas tribulações de lado, e levemos os pensamentos a Deus, imaginando Deus da forma como melhor nos convier, seja numa flor, seja num bichinho, seja no espaço, seja no céu, agradecendo a Ele pelo que somos, pelo que temos, pelas oportunidades que aparecem. Agradecemos a Ele pela perfeição do nosso corpo, por podermos andar, falar, ouvir, por podermos respirar. Agradecemos a Ele por termos um trabalho, seja ele remunerado ou não. Agradecemos a Deus pelo estudo, pelo conhecimento. Agradecemos a Ele pelas pessoas que fazem parte do nosso convívio, que nos ensinam, que nos exemplificam. E pedimos nesse momento, primeiramente pelo nosso lar, que Ele possa inundar esse ambiente de luz, que os bons espíritos que estão conosco possam fazer o mesmo e que sejamos sempre orientados pelo bom caminho. Que vibremos por todo esse planeta, especialmente as regiões de conflito, de guerras, onde ainda há perseguição, seja por qual motivo. Pedimos a Deus que seja junto dos que sofrem no abandono, na doença, na solidão. Que esteja junto dos nossos governantes, todos eles, para que eles consigam administrar e dirigir as nações, os estados e as cidades. Que possamos, no nosso dia a dia, nessa semana, refletirmos sobre tudo o que foi dito e agradecer sempre por tudo que temos e por tudo que somos. Que assim seja. Graças a Deus. Beleza. Obrigada, Cleiton. Obrigada por ter se disponibilizado aonde você está, que eu sei que está difícil o sinal aí, de participar com a gente do Evangelho. É muito bom sempre fazer Evangelho com você. Eu que agradeço. Espero que a voz tenha chegado. No começo acho que não chegou, mas acho que agora acabou chegando. Ficou só aquela hora que você caiu, mas quando voltou, voltou bem. Então acho que precisava ter caído para voltar perfeitinho depois. Foi um raio que caiu aqui. Agora até parou de chover aqui. É o Evangelho. Você vê, até isso ele faz a chuva parar. Brincadeirinha. Tem que persistir, né? Porque é muito fácil. Não, o cara cair não vai voltar mais. Mas voltamos, né? Beleza. Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Eu vou colocar depois lá nas redes sociais um roteirinho para facilitar a vida de quem quer fazer o Evangelho e ainda está aprendendo. A gente vai criar um roteirinho e a gente vai colocar nas redes sociais para facilitar a vida de vocês. Bem simples. É isso, né, Cleiton? Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigadão. Até a próxima. Boa noite. Até.